Irmão, vamos ler. Vamos ler aqui alguns versículos que se encontram no livro de Provérbios. Melhor, Eclesiastes, capítulo 3. Alguns versículos a partir do 16. Que diz assim: Salomão dizendo: Vi debaixo do sol que no lugar de juízo reinava maldade, e no lugar de justiça, maldade ainda. Então disse comigo: Deus julga o justo e o perverso, pois há tempo para todo propósito, para toda obra. Disse ainda comigo: É por causa do Filho do Homem que Deus os prove. Eles vejam os que são em si mesmo como os animais. Porque o que sucede ao Filho dos Homens sucede aos animais. O mesmo lhe sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida, e nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Todos vão para o mesmo lugar. Todos procedem do pó e ao pó tornarão. Quem sabe se o fôlego de vida do Filho dos Homens se dirige para cima, e isso dos animais se dirige para baixo. Irmãos, estamos falando de um homem mais sábio da história da Bíblia. O homem que a rainha de Sabá, depois de vir visitá-lo, por tamanha sabedoria que as pessoas os falavam, e ela chamou a atenção, e ela veio e ela confessara que não falaram nem a metade da sua sabedoria. O que ela contemplou era muito mais. Um homem que escreveu para mais de 3.000 provérbios. Mas sabedoria sem obediência não vai a lugar nenhum. A sabedoria é diferente do conhecimento. Conhecimento você aprende estudando. Isso é conhecimento. Sabedoria são habilidades dadas por Deus para melhor usar o seu conhecimento. Então, quem tem mais sabedoria chega muito mais longe, consegue passar a mensagem com uma maior facilidade, de uma forma compreensível e acessível a todos. Então a sabedoria serve para melhor utilizar os seus conhecimentos. E se houve uma pessoa que tinha sabedoria acima de todas as pessoas, era o rei Salomão. Entretanto, esta sabedoria que ele tinha não garantiu a sua permanência aos pés do Senhor. Porque a permanência está ligado ao ato da obediência à palavra de Deus. E Salomão foi totalmente desobediente. O primeiro, podemos dizer que a primeira ação concreta de Salomão, quando assume o seu reino, foi matar o seu próprio irmão que se apaixonou pela sunamita. Então, o ato mais concreto de Salomão, antes daquela questão das crianças, foi a morte do seu irmão. Quando o seu irmão pediu a sunamita em casamento, que não sabia que Salomão era apaixonado por ela, e Salomão, por isso, mandou matar o seu próprio irmão. E teve coisas grandiosas da sabedoria, como aquela das duas crianças. Mas Salomão foi se deixando a levar. E começou a desobedecer a palavra de Deus, primeiro pelas mulheres que ele arranjavam. Porque
o ensinamento bíblico, a doutrina bíblica era que ele não, homem nenhum de Israel poderia adquirir mulher de outras nações, e Salomão não obedeceu. Salomão teve 1000 mulheres, 700 delas oficiais e 300 concubinas, ou foi vice-versa. E a Bíblia diz que no final da vida, Salomão cedeu aquelas mulheres idólatras de todas aquelas nações. E ele mandou fazer altares de adoração para cada um deuses daquele, mesmo sendo pecado. Salomão se desviou do caminho do Senhor. Salomão começara a carreira muito bem como um maratonista. Vamos dar um exemplo. Vamos dar um exemplo. Às vezes nós observamos para São Paulo, a grande maratona. Normalmente a maratona normal ela tem 42 quilômetros, são 42 quilômetros. Muitos começam, uns só para chamar a atenção, mas tem alguns de propósito. Mas poucos cruzam a linha de chegada. E a vida espiritual é assim. Muitos começam sem objetivo nenhum, para chamar a atenção de A ou de B, mas na linha de chegada são poucos aqueles que conseguem chegar. E ali estava Salomão, fora totalmente da direção do Senhor. Salomão agora duvida que existe o céu ou que existe o inferno. Salomão, no capítulo 3 e o versículo 25 de Eclesiastes, Salomão diz, 3 e o versículo 21, 3 de Eclesiastes, versículo 22, Salomão diz: quem sabe se o fogo dos filhos dos homens se dirige para cima, isso dos animais para baixo da terra. Salomão questiona tudo aquilo que ele aprendera, que ele conhecia. Salomão se desviou tanto do caminho do Senhor que o próprio Deus se dignou contra Salomão e ficou irritado. E Deus disse a Salomão: olha, Salomão, eu só não vou tomar o teu reino, dividir o teu reino no teu trono, no teu poder. Não é por você, não. Por você eu dividiria. É por amor ao seu pai. Se não fosse por Davi, seu pai, eu ia tirar o trono de você da sua mão. Mas por causa, Salomão, do seu pecado, porque você desobedeceu, no reinado de seu filho, eu vou tirar. Irmãos, o pecado de Salomão foi tão desastroso que até quando Jesus pregava o evangelho, tinha consequência gravíssima do pecado de Salomão. O pecado de Salomão custou a divisão das 12 tribos de Israel. Para se cumprir as escrituras, quando seu filho Roboão assumiu, tem aquela história que todos conhecem, que as pessoas questionaram a questão dos impostos, aquele negócio tudo, mas tudo aquilo já era pretexto para se cumprir as escrituras. E ali foram divididos. 2 tribos ficaram com Roboão, filho de Salomão, e 10 tribos ficou com Jeroboão. E aí deu origem aos samaritanos. Então, para você ver, o pecado de Salomão atingiu a sua nação por mais de 500 anos. Muito mais. Até Jesus havia uma divisão entre os samaritanos e os judeus. Por causa do pecado de Salomão. Cuidado, irmão, com a sua vida. Vamos tomar cuidado com a nossa vida. Porque às vezes não só traz consequência para nós, mas traz consequência para outras pessoas que nada tem a ver com nossos atos, com as nossas ações. Por isso que temos a analisar a Bíblia, andar, nos alimentar. A Bíblia é o nosso pão diário. A Bíblia é o nosso pão de cada dia.
devemos tomar muito cuidado. Muitos começaram muito bem, como Salomão começou, mas hoje já não sabe mais para onde vão, já não sabe mais, já não tem mais um foco definido. Já estão fermentados com este mundo, já se acostumaram com o pecado que tem norteado as pessoas. E o ensinamento de Paulo não é esse, hein? Paulo diz, não vos conformeis com esse mundo, quando ele estava escrevendo a carta aos irmãos que estavam em Roma, no capítulo 12. Paulo diz, não vos conformeis com este mundo, mas renovai-vos, né? Mas transformai-vos. Como transformar este mundo? Paulo diz, pela renovação do vosso entendimento. O que é renovar? É a prova que algo tornou-se velho. A porca que a pessoa perdeu o foco, perdeu a direção. E Paulo está chamando para renovação. Vamos ver o que Paulo diz, Romanos capítulo 12. Irmão, devemos analisar, caminhar, ver se a nossa vida está de acordo com a palavra de Deus. Vamos ver o que Paulo diz no capítulo 12 de Romanos. Rogo-vos, irmão, pela misericórdia de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. No versículo 2 do capítulo 12, ele diz, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente ou do vosso entendimento. Irmãos, a tua vida é a mesma, a fé. Você tem a mesma fé, defende com o mesmo afinco aquilo que você defendia. Irmão, pelo amor de Deus, acorda enquanto é tempo. O Jesus não mudou, aquele Jesus que quando você tinha no início da sua fé, nos primórdios da sua fé, é o mesmo. O que era pecado naquele tempo continua sendo pecado hoje. Desperta enquanto é tempo. Não adianta ser pastor de uma grande igreja ou de uma pequena igreja se não estiver andando de acordo com a palavra de Deus. Que alimentos a alma é a palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, mas ouvir e ouvir a palavra de Deus. Uma coisa é conhecer Jesus e ouvir falar. Outra coisa é ter um encontro pessoal com Jesus. Jó no capítulo 42, Jó diz, eis que eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Jó mudou completamente. Jó mudou completamente a sua posição, a sua concepção acerca de Deus. Quando se tem um encontro pessoal com Deus, a pessoa não é mais a mesma pessoa. O profeta Isaías, no capítulo 6, ele já vinha profetizando Israel, mas quando ele tem um encontro com Deus, ele mudou a sua concepção. Ele diz, ai de mim que vou perecendo, porque os meus olhos, sou um homem de lábios impuros e moro no meio do povo de impuros lábios, os meus olhos viram, Senhor. Agora ele mudou a concepção. Precisamos ter esse encontro pessoal com Cristo. Não basta conhecimento. O conhecimento é bom, é maravilhoso, você deve buscar. Mas não esqueça de alimentar a sua alma. Não esqueça que a tua alma é alimentada. E se ela não tem um alimento adequado, assim como uma planta, ela morre. Precisamos tomar cuidado com a nossa alma. Hoje é o dia oportuno, amanhã não nos pertence. Tudo que tiver a fazer, façamos hoje. Não é fácil ser cristão nos dias de hoje. Confesso para você que não é fácil. Eu sei as agruras, o sofrimento. Eu sei as coisas que temos que deixar. Temos que fazer que não vemos. Eu sei que temos, que não é fácil. Mas Jesus está voltando, irmão. Escapa com a tua alma. Faça uma reflexão. Pense um pouco. Se Jesus voltasse hoje, reflita nisso. Se hoje fosse o último dia da vida de Jesus, você estaria preparado para subir? Pense nisso, irmão.
De que adianta, a Bíblia diz, ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Jesus está voltando. Não importa o que você tenha feito, ainda há esperança, porque Jesus não voltou ainda. Mas depois de Jesus voltar, as portas da graça se fecharão. Irmão, tempo na igreja não garante salvação. A salvação é uma conquista diária, é uma manutenção diária. A salvação, a Bíblia diz que ela é tomada à força. Você tem... Ainda essa semana eu vi erroneamente uma pessoa dizendo, a Bíblia já diz que maldito o homem que confia no homem. Jesus não disse isso. Jesus não quis dizer que eu não posso confiar em você. Jesus disse no homem, eu não posso confiar nunca em mim. Eu não posso confiar em mim. Eu não posso me achar autossuficiente. Não, irmão. O segredo de permanecer de pé está em acreditar na sua queda. Tenha um bom dia.